Oi pessoal, meu nome é Lucas, estou aqui com meu amigo Thiago Fragoso, Thiago Mariano, o Breno Dias e o Kevin, que está aqui com a gente na nossa maravilhosa caixinha de som, e o professor Maurício. E hoje o que a gente vai falar aqui é sobre o filme Spotlight e como o filme se encaixa nas teorias do jornalismo. Essa é parte do nosso desafio Unifavest. E bom, primeiro vamos começar falando um pouquinho sobre o filme, né? Baseado em história real, o drama conta uma história de um grupo de jornalistas em Boston que reúne milhares de documentos capazes de provar casos de diversos abusos de crianças causados por padres católicos. E durante esses anos, os líderes religiosos meio que tentaram ocultar, né? Deixar tudo por debaixo do tapete, transferindo os padres de região, ao invés de puni-los do caso, e muitas vezes até deixando como afastados, né? Bom, antes de tudo, cada um agora vai falar um pouquinho do que achou do filme, né? O filme foi um filme muito bom, prendeu atenção desde o início, né? Ele trata ali de uns assuntos meio delicados, como o Breno já falou ali, que fala da questão do abuso dos padres contra as crianças e adolescentes. Isso mesmo, Thiago. E eu achei o filme muito interessante, não só nesse aspecto, que sim, ele trata um tema muito interessante, é um tema que, querendo ou não, há muito tempo era quase escondido, né, do grande público, mas também por causa que ele se encaixa muito nos nossos estudos da teoria do jornalismo. Ali a gente pode observar várias coisas que às vezes a gente vê ali, comentários na aula, nunca vou ver isso, nunca vou notar isso. Mas daí no final vendo o filme ali, e até a gente mesmo conversando depois percebe, ó, só acho que eu tô fazendo tal teoria, tô aplicando tal coisa aqui no meu trabalho. Eu achei isso muito interessante. Então, sobre o filme a gente pode pensar, né, agora a gente que tá nessa geração dos memes, né, aquele lá sobre é inovador e revolucionário? Não é. Mas ele trata o tema de uma maneira muito completa e num contexto muito fácil de você compreender, entender a história e a gravidade do que estava acontecendo na situação retratada no filme. Então eu achei de muito bom, até venceu o Oscar, né? E dá pra ver que é merecido essa premiação que teve. Bom, eu particularmente sou uma pessoa que não sou muito de filme, não tenho muita paciência, ainda mais hoje. Mas esse é um dos filmes que mesmo tendo muito diálogo, né? Tendo muito embasamento do diálogo, é muito interessante, como o Lucas falou ali, a gente parece que como que isso se aplicaria, né? Mas, realmente faz sentido, né? Isso daqui tá realmente ocorrendo. E, em geral, eu também achei um filme muito interessante por conta disso. E tem muito valor, não somente para nós, né, que tá aqui nesse meio de jornalismo, mas para qualquer pessoa que esteja interessada, principalmente em questão de investigação. Acho que é uma ideia muito legal de como que eles chegam naquela abordagem, como que eles chegam até aquele ponto. Eu acho essa ideia muito interessante. A gente tá com essa... Daqui a pouco a gente deixa o Kevin falar também, mas a ideia da escolha do filme, Spotlight acaba sendo um dos filmes ícones para dentro das escolas de jornalismo, né? A gente, ao lado de Cidadão Kane e outras referências, obviamente, mas o filme ele mostra a dinâmica do que é o jornalismo, né? O jornalismo investigativo que busca as fontes de informação, um jornalismo que não divulga também qualquer fato em cima de rumores ou boatos. Ele tem que buscar a realidade, ou seja, ele tem que buscar a parte documental que vai oficializar de fato aquela denúncia, né, e dar a veracidade necessária para que se tome as devidas providências, e principalmente a questão do furo da notícia, né? O que o jornalista sempre busca, né? Esse jornalismo investigativo normalmente ele tem essa tendência a dar o furo da notícia, ou seja, ele conseguir divulgar em primeira mão. Trazendo para a escola do jornalismo agora, dentro das teorias do jornalismo, que é a nossa principal abordagem da escolha do filme, é justamente tentar verificar dentro da temática do filme, ou seja, dentro da linha que o filme conduz, aonde que se aplica cada teoria, né? As teorias principais do jornalismo que a gente consegue perceber claramente, nitidamente no enredo do filme. Uma parte que eu gostei bastante é que nós, sendo estudantes de jornalismo, a gente assistindo o filme, a gente se sente, né, dentro da redação. Então, por suspeita, o filme tem essa mágica de incluir o telespectador dentro da trama, sendo estudante de jornalismo, jornalista, ou simplesmente alguém que não saiba nada sobre a área. Então, a gente acompanhando o filme, a gente acaba descobrindo todas essas reportagens junto com os atores, né? Eu acho que isso que deixou mais legal, que prende a cada minuto o filme. Bom, cada um aí deu a sua opinião sobre o filme, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias encontradas na obra. Logo no início, ali no começo, nós vemos a teoria gnóstica,
que se constitui praticamente de costumes, comportamentos, perfis, códigos secretos, né? Vocabulário e ritos de iniciação e despedida. Como ali no início nós estávamos falando, o jornalista chega lá no bispo, né? Aí o bispo fala assim para ele: eu também fui editor. Então, isso ali se encaixaria, eu acho que na teoria do gnóstico, né? Até pelo filme passar em um ambiente, né, que é um jornal, uma das mais presentes em vários momentos durante o filme é a teoria organizacional, né, que define vários dos preceitos e funcionamentos dentro da redação, dentro do jornal ali. A gente pode ver isso quando acontece a contratação do novo editor, quando acontece várias situações ali de decisões tomadas dentro da redação ali, né, das pautas que são muitas vezes decididas pelo que o jornal traz, pelas coisas que o jornal se propõe no posicionamento deles. E um dos momentos mais marcantes também, o editor do jornal, né, tem aquela discussão, né, junto com outros pessoal, sobre a situação do jornal realmente, sobre a venda do jornal, né, possível ali negociação que estaria acontecendo, né, então como isso funcionaria e como talvez ali o projeto, né, Spotlight podia trazer uma nova visibilidade para isso. Então talvez sendo como a gente fala, né, uma arma-chave, uma peça-chave para a organização, para se manter o jornal, né, como ele já vinha conforme o tempo. Então ali a gente conseguia ver realmente como as necessidades do jornal, né, da organização, influenciam diretamente no que eles vão trabalhar para a mídia. Bom, uma das teorias que a gente também vê inserida no filme é a gatekeeper, que é aquela que define o que será anotado de acordo com o valor notícia, né, ou linha editorial, ou outros critérios. Gatekeeper também pode ser entendido como porteiro, né, como a própria como a própria palavra fala, da redação. Então, é o jornalista que decide o que vira notícia ou não. Então, isso a gente encontra no filme quando a gente vê que um dos advogados denunciou vários padres, né, anteriormente ao jornal, mas essas matérias foram totalmente ignoradas. Também entra naquilo dos bordões e dos termos do clipping, que é o processo de monitoramento, análise e arquivamento também de matérias que já foram passadas pela redação ou pelo jornal, enfim, só que acabaram não indo ao ar, né? Pelos jornais que acabaram decidindo não postarem as notícias. A teoria que a gente pode observar vendo o filme seria a teoria do agendamento. E, na verdade, ela está bem clara para a gente, porque como que ela aparece. Em determinado momento, eles estão bem focados, né, em produzir a matéria ali para denunciar os abusos dos padres, mas ocorre o atentado de 11 de setembro. E o que acontece com isso é paralisada a produção dessa notícia para focar no 11 de setembro, que é o que o público quer ver. E o que diz a teoria do agendamento? Que a mídia conduz os assuntos que a sociedade mais presta atenção. Então, se naquele momento toda a sociedade estava querendo saber sobre o 11 de setembro, aquele devia ser o foco. Tanto que um dos repórteres que mais estava trabalhando, né, falando diretamente com algumas testemunhas, foi deslocado para outro estado para cobrir onde os pilotos do 11 de setembro tinham aprendido a pilotar o avião. Também eles tinham sido destinados a ir a Nova York para acompanhar como estava sendo os desdobramentos do atentado. Então, nessa cena, deu para perceber bem como funciona a teoria do agendamento. E bem no final, a gente vê a publicação das denúncias, né? E como o início dos efeitos que causaram na população. E isso seria o newsmaking, né? Que é quando o jornalismo é uma construção social seguida de uma série de operações. E a gente vê muito disso até hoje na nossa sociedade, né? Não, eu tenho certeza... Eu não lembro pessoalmente, mas eu, por exemplo, consumo muito do conteúdo americano e vejo que o pessoal realmente tem essa noção, até esse certo preconceito, né? Diante dos padres, por conta dessa notícia, por conta de como isso foi impactante. E a gente vê isso em diversas atuações, né? Então a gente vê até no final do filme, tem uma cena bem interessante, que é onde que desce todos aqueles nomes de tantos lugares que ocorreram casos, tantos lugares que foi revelado, né, que isso ocorria, que isso acontecia. E realmente a gente vê como que isso impactou, deu um porta-voz, deu uma diferença realmente na sociedade diante dessa notícia, diante dessa investigação. E até a quebra desse paradigma, né, de que os padres e religiosos, enfim, são pessoas adoradas pela população, também estão cientes desse caso, mas também não estão livres de cometer esses erros e essas atrocidades que muitas vezes a gente acha que por ser um padre
alguém que é religiosa não vá cometer. Então, isso também acabou gerando um ponto de interrogação na cabeça da sociedade para tomar mais cuidado e tomar mais atenção quanto a essas pessoas que a gente acaba adorando e que não vê que também são seres humanos e que também erram e que muitas vezes fazem esse tipo de coisa quando ninguém tá olhando ou por perto, né? E outra coisa que a gente pode perceber, claro, aqui cada um falou um pouco de uma determinada teoria, mas a gente percebeu vendo o filme também que ele é basicamente uma grande teoria do espelho. O que é a teoria do espelho? É a teoria que mostra, que o jornalismo mostra como a sociedade realmente é. Ali, claro, o foco da reportagem foi mostrar o que estava acontecendo com a população, quais os efeitos que esses abusos pais estavam causando nos que sofreram esses casos. Também pudemos perceber, teve um momento em que um dos repórteres descobriu que ele ficava próximo a uma casa. E no filme, o que tem nessa casa? É um dos vários centros de tratamento em que alguns padres são colocados quando eles sofrem de alguma situação. E com o decorrer das reportagens que vão sendo desenvolvidas, ele descobre que nesses centros de tratamento, em muitos deles, tem padres que cometeram abusos e estão retidos ali dentro, meio que para não deixar a história escapar. Então é isso aí, olha, ele viu ali toda a situação e viu que ela estava tão próxima dele e ele não tinha notado. Então dá para ver como ele, como jornalista, mas também como membro da sociedade, foi afetado pela notícia. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Fica a minha sugestão para assistir o filme. Para nós, como eu disse, que somos estudantes de jornalismo, é muito emocionante ver aquelas cenas, principalmente no final do filme, o olhar do ator, do Michael Keaton, para os jornais sendo impressos e observando os caminhões saindo da gráfica é bem impactante. Até mesmo para quem não é da área, vai ter aquela sensação de querer saber um pouco mais sobre o universo. Não é à toa, como o Thiago disse, foram mais de 110 prêmios, se eu não me engano, para esse filme, 6 indicações ao Oscar, sendo melhor filme do ano e melhor roteiro original. Então, só provam que é um grande filme. Eu agradeço a todos pela atenção, aos meus colegas Lucas, Thiago Fragoso, Thiago Mariano, Breno e, é claro, o nosso professor Maurício. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.